Uma coisa muito interessante feita no seu pontuado aqui no seu comentário, na questão da metodologia que é utilizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo a tentativa, até ilustrado naquele artigo, de se colocar as ações em legítima defesa, mas também as intervenções policiais. Esse é um ponto de importante divergência entre a metodologia que é utilizada por essas ONGs e a metodologia que nós usamos no CEPEDS, por exemplo, que é justamente não igualar as duas coisas. Como nós estamos falando de indicadores de criminalidade, nós estamos pressupondo a ocorrência de ações contrárias à lei, que infringiram a norma jurídica, ou seja, crimes. E você querer colocar nesse mesmo patamar os confrontos policiais, em que policiais vão cumprir a lei, têm uma resistência a esse cumprimento da lei e acabam agindo em sua defesa como se fossem crimes, isso gera uma distorção total nos nossos indicadores, né? Isso coloca a posição do policial que age para o cumprimento da lei e acaba tendo que efetuar em confronto disparos que levam à morte criminosos, coloca esse policial que agiu dessa forma no mesmo patamar do criminoso que simplesmente mata para o cometimento de um crime. Então, esse um ponto forte da divergência de metodologia que se tem nesse tipo de levantamento, voltada justamente a esse tipo de manipulação, tratar igualmente, né, essa equalização das duas forças como se fossem a mesma coisa. Chama também atenção essa verdadeira insistência midiática na questão das armas, no suposto aumento, né, da quantidade de armas de fogo, e não se traz novamente o histórico disso. É preciso se entender que o Brasil tem uma demanda reprimida na questão de armas de fogo. Nós hoje não vivemos sequer minimamente os patamares que tínhamos quando foram implantadas as políticas de desarmamento. Basta dizer que quando o SINARME foi criado, lá em 1997, nós tínhamos cerca de 9 milhões de armas registradas. Hoje se diz que estamos chegando a 1 milhão na Polícia Federal, esses registros do SINARME. Então, nós estamos ainda muito aquém de um patamar minimamente próximo daquilo que já vivíamos, e basta comparar as duas realidades. O que nós tínhamos antes dessas políticas de desarmamento não era, em termos de criminalidade, nada sequer próximo do que nós temos hoje. Então é contra isso que essas entidades que fazem esse tipo de levantamento direcionado lutam. Elas buscam manipular ao máximo, ou buscam evitar que a informação objetiva seja constatada. Não existe essa correlação que é tão alardeada desde os primórdios das ideias desarmamentistas, de que se aumentar a quantidade de armas em circulação, aumentaria a quantidade de homicídios. Nós estamos vendo o oposto, não estamos estabelecendo, isso é muito importante ficar claro, relação de causalidade nessa movimentação oposta, né? Precisa se distinguir o que é correlação e o que é causalidade. Estamos fazendo só uma correlação. Nós temos já períodos consolidados em que temos um aumento na venda de armas e um decréscimo na quantidade de homicídios. Então, isso quebra, aí sim, a relação de causalidade que é defendida pelos desarmamentistas, que estão aí no domínio dessas entidades historicamente. Agora, doutor, você fez boa pontuação, né? Eu estava aqui falando sobre da legítima defesa, só que no mapa da violência também, né? Nesse dado, violência também está incluído, inclusive, a ação policial, né? Só que é o seguinte, né? Esse tipo de pressão funciona sobre o policial, mas não funciona sobre o bandido. Óbvio. Né? O policial ele tá constrangido na sua atividade, né? Pelo fato de que a sua ação pode ser classificada como violência, né? Tal qual como violência. De que maneira o senhor acha que isso tem a ver com o dado que a gente deu logo no começo do programa, né? De que houve um aumento aí de 20% das mortes de policiais e só de 6% de bandidos? Essa contrição que acontece ao policial pode estar relacionada com relação a esse aumento da mortalidade dos policiais em serviço?
Sem dúvida. Há um movimento que é de nítida criminalização da atividade policial. Em última análise, é disso que se trata. Quando você coloca no mesmo patamar a ação do criminoso e a ação do policial, você está tratando as duas como ações criminosas. E aí se consegue, de um modo mais fácil, estampar na polícia o rótulo de assassina, que desrespeita direitos humanos, que age de modo truculento, e isso é natural, gera uma inibição, muitas vezes, da atividade policial. Hoje, o policial, para atuar de forma ostensiva na segurança pública, ele tem uma série de preocupações que não deveriam jamais passar por sua cabeça. Ele precisa se preocupar não só naquela ação imediata, que é combater efetivamente o crime e sobreviver, mas acaba também envolto em preocupações que vão muito além, como consequências de suas ações, responsabilização, mídia em cima, e isso de modo indiscutível. Isso afeta, sim, a atividade policial, não tem nenhuma dúvida de que é um dos componentes que favorecem essa distorção, essa elevação de policiais mortos, seja na atividade ou seja até fora de serviço, né? Eles são caçados. O policial que é em uma ocorrência, mesmo não estando de serviço, ele é identificado como policial, ele é sumariamente executado. É a regra dentre os criminosos. Então nós temos, sim, sem dúvida, isso como um dos elementos que determinam essa variação.